Pronto, prova. Tá certo. Então, boa noite a todos. Primeiro, um feliz 2022. Que esse ano seja um ano bem melhor que esse último, né? Que as coisas melhorem por aí. Então, eu vou apresentar, eu sou a Gabriela, né? Sou professora dessa disciplina de gestão de processos. Eu sou formada na graduação e mestre em engenharia de produção aqui na universidade. Eu trabalho na Proplan, na área de gestão, né? Também na área de planejamento, gestão de processos, governança, riscos, né? Estou à frente do escritório de processos da URGS desde 2012, né? Então, toda a minha formação em engenharia de produção, depois eu me especializei em gestão de processos. Estou já há alguns anos dando algumas disciplinas de processos aqui na administração, né? Na especialização. Então, esse ano eu vou dar essa disciplina aqui de gestão de processos, né? Na administração pública, né? Espero que todos gostem. Passar hoje, então, nós vamos apresentar aqui como é que vai funcionar a disciplina, tá? Então, a disciplina, ela é 2 semanas, é uma disciplina de 15 horas, né? Começou ontem, vai até dia 16 de janeiro. Eu peço que vocês prestem atenção nessas datas, né? Para não perderem os prazos. E o objetivo da disciplina, então, é oferecer um panorama sobre a gestão de processos, né? Nós vamos abordar, então, os principais temas, né? Dar uma visão geral para que todo mundo saia conhecendo um pouco de gestão de processos e aplicando as ferramentas básicas, os princípios básicos das organizações de vocês. Nós não vamos entrar em detalhes, né, em todas as matérias, mas vai ser possível dar um panorama geral. Então, com isso, vocês vão entender bastante o que é essa gestão de processos, que tanto se fala na administração pública, que tanto vem, né, que a gente tem utilizado para melhorar os nossos processos, melhorar o nosso trabalho, né? Então, traz bastante eficiência, bastante qualidade, facilita a nossa vida a gente trabalhar a gestão de processos, né, a melhoria de processos, principalmente, dentro das organizações, né? Para quem não sabe, a gestão de processos é algo antigo, né? Se tem há muitos anos, desde a parte que se chamava organizações de métodos, desde Heriton, na década de 80, qualidade total, depois vem o sistema Toyota de produção, trazendo ferramentais, até que há uns 20 anos atrás isso se transformou no que a gente chama hoje de BPM, né? Que é o Business Process Management, que é uma área que foi vinculada junto à TI também, trazendo bastante melhoria de processos com automação. Então, não é uma invenção nova, não é uma coisa assim que inventaram da noite para o dia, é uma coisa que vem há anos sendo consolidada, há décadas vem sendo consolidada, às vezes trazendo ferramentas, melhorando os conceitos, e é algo que pode ser aplicado tanto em indústria como em serviços, como em organizações privadas, organizações públicas e até no nosso dia a dia. Tá? Então, a gestão de processos nada mais é que uma forma de pensar a organização, e a melhoria dos processos é utilizar ferramentas para fazer as coisas melhores, para ter melhores resultados, né? A gente tem os resultados que a gente espera, com um trabalho mais adequado. Tá? Então, essa é a ideia da gestão de processos. Como é que vai funcionar a disciplina? Ela tem duas notas, então. Uma é a prova, que todas as disciplinas têm, que tem 40% do peso da nota. E a média dos exercícios de aula vai ter os outros 60%. Tá? O que são essa média de exercícios de aula? Então, nossa aula ela é dividida em 7 partes. Né? Vocês vão ver, ela está toda dentro do Moodle. Está bem separadinho as partes. Cada parte vai ter textos e vídeos. Vocês têm que ler os textos, ler os vídeos. E, ao final de cada parte, tem um conjunto de exercícios. Tá? Então, esses exercícios é para reforçar, para ver se vocês entenderam os conceitos de cada aula. E é ali que vai ter nossa nota, então, de 60%. A média desses exercícios vão ser 7 exercícios, porque são 7 aulas. Nós vamos ter 2 videoconferências de hoje, que é a apresentação da disciplina, e uma na semana que vem para tirar dúvidas, ver como é que vocês estão andando, né? Se tem alguma coisa que não ficou clara no material que está ali. As aulas são assíncronas, então vocês podem fazer no horário que vocês quiserem, né? Podem fazer uma, duas aulas, pode fazer um dia sim, um dia não, né? Então, peço que vocês deem uma olhadinha, se organizem, façam as aulas em ordem, né? As 7 aulas estão disponíveis, façam elas em ordem, e façam elas até a final da semana que vem, que é o nosso prazo de 16 de janeiro. Tá? Então, tá bem assim, o conteúdo tá bem dividido, tá? Não nenhuma aula pesada, então eu sugiro que vocês podem fazer uma aula por dia, que fica uma carga horária bem tranquila para vocês irem aprendendo, tá? E lá nós temos no Moodle também um fórum geral de dúvidas, então qualquer dúvida que vocês tiverem em exercício, em conteúdo, sobre a disciplina, é só postar lá que nós vamos dar todo o suporte. Como é que estão divididas então essas aulas? Elas são divididas, a primeira aula ela vai ser sobre conceitos gerais, uma visão geral sobre o BPM e o ciclo de vida do BPM, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui, que é esse desenho que está aqui do lado. As próximas aulas elas são organizadas conforme esse ciclo de vida. O que é o ciclo de vida do BPM? É como funciona a gestão de processo na organização. Então, primeiro, a gente tem que identificar os processos, né, que é a nossa aula 2. Então, o que é identificar os processos? É descobrir quais processos existem na nossa organização. Quais são esses processos no nível macro até um nível mais micro. Né? Então, os processos
são trabalhos, né, são atividades organizadas que transformam uma entrada numa saída. Então, o primeiro passo de tudo é eu identificar e entender que processos existem na minha organização. Conhecendo esses processos, a gente começa a ter o que a gente chama de iniciativas de melhoria ou iniciativas de BPM, que é pegar aqueles processos prioritários, que estão com o seu pior desempenho, que precisam ter um desempenho melhor, e trabalhar um ciclo de melhoria nele. E esse ciclo, ele tem os seguintes, tem 5 etapas. A primeira é a modelagem, que é a nossa aula 3, que é conhecer o processo. Então, nós vamos levantar informações sobre o processo, nós vamos entender como o processo funciona, nós vamos transformar isso num modelo de processo. Né? Antigamente se chamava de fluxograma, hoje a gente chama de modelo de processo. Né? Então, na aula 3, nós vamos aprender como modelar processos. Tendo conhecendo como o processo é hoje, que a gente chama de modelo as is, nós passamos para a próxima etapa, que é analisar esse processo, que é a nossa aula 4. A gente vai o quê? Levantar dados desse processo, vamos entender qual é o comportamento desse processo, para depois poder melhorar esse processo. Nós vamos entrar a fundo no processo, identificando os problemas, as causas raízes dos problemas, identificar o que pode ser feito, né? Onde estão as nossas dificuldades para o processo não ter o desempenho que a gente espera. Depois vem a parte de redesenho e implementação. Né? Então, no redesenho, o que a gente pega? A gente pega o que a gente analisou e projeta, né? Desenha um novo processo, que a gente chama de modelo to be. Então, a gente pega aquele processo como ele era, vemos tudo que nós analisamos dele e projetamos como esse processo deve ser. Ou seja, a gente planeja, a gente faz um projeto de um novo processo. Tendo feito, entendido como deve ser esse processo, a gente implementa. Né? Então, a gente põe em ação aquilo que a gente precisa fazer para o processo funcionar como a gente deseja. Depois de implementar, a gente passa a monitorar o processo. Né? O que é monitorar o processo? É acompanhar o desempenho desse processo. Né? A gente vai ter acompanhamentos rotineiros do dia a dia, tem acompanhamentos mensais, semestrais, e acompanhamentos mais estratégicos, né? Como é que está o desempenho desse processo. E também temos que ver se o nosso processo realmente melhorou. A partir disso, a gente entra num ciclo de melhoria. Então, a gente fica monitorando o processo e caso ele não alcance o desempenho que nós planejamos, a gente volta a fazer o ciclo para melhorar o processo de novo. Então, nossa aula 2 a 6, elas são essas etapas do ciclo de vida. E a última aula, a parte 7, é o que a gente chama de governança BPM. O que é governança BPM? É como a gente organiza para isso funcionar na nossa organização, né, na nossa instituição. Né? Porque a gente vai ver, então, a parte ferramental, a parte de conceitos, na aula 1, na 2 a 6, a parte mais ferramental de como fazer a melhoria de processo, uma iniciativa BPM. E no sétimo, parte da aula, nós vamos ver então como organizar isso. Não adianta a gente ter ferramental se a gente não vai saber como organizar para que isso seja uma prática contínua na nossa organização. Né? Como eu falei, a gestão de processo não é uma coisa isolada. A gente não faz uma melhoria num processo um ano, daqui 3 anos faz outra. É algo que a gente vai praticando no nosso dia a dia. Então, a aula 7 ela vai ser sobre isso. Como organizar isso, como ter um escritório de processos, quais são as instâncias que devem existir na organização para tudo isso funcionar. Certo, pessoal? Então, assim, em geral, a nossa aula é assim, o material está todo no Moodle. Né? Eu peço que vocês vão fazendo com calma esse material, vão olhando e vão nos mandando as dúvidas. Aí aqui tem um panorama geral, então, do ciclo de vida BPM, e agora ali na parte 1 vai ser mais detalhado como é que funciona. Entendidos? Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina? Alguma curiosidade sobre gestão de processos? Fiquem à vontade, pessoal. Momento. Alguém já olhou alguma coisa no material? A Jara já analisou a aula 1. O que achou, Jara? Se quiser ligar o microfone, fica à vontade. Certo? Então, pessoal, a aula hoje era isso, só para uma visão geral, para entender como é que funciona a disciplina, tá? É uma disciplina que vocês que vão dar o ritmo dela, tá? Não vou estar eu cobrando, não vou estar eu marcando horário, é uma disciplina bem flexível, né? Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem um horário apertado, então vocês podem ajustar ao horário de vocês. Alguém levantou a mão ali? Carlos Alberto, Isso. por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Eu já olhei a parte
a parte escrita e a primeira e a segunda parte, tá? E também já dei uma lida nos naqueles tópicos indicados. A minha pergunta é, na medida que se iniciou o exercício, tem que ir até o final com ele, é isso? Isso, vocês vão ter para cada Tá, exercício duas tentativas, tá? sim. Então vocês podem fazer uma, se não acharem a nota adequada, podem Ah, fazer mais sim, uma sim. tentativa. Tá, entendi E agora, tá. vale isso, e vale a nota mais alta, tá? Certo. Não, tudo bem, é só para ter uma ideia. Então, na verdade, na medida que eu vou fazer o exercício, deve estar bem ciente da matéria, né? Com certeza. Isso, Tá exatamente, bom. Carlos. A pergunta era Leiam a essa, só é matéria, assistam o vídeo. interessante. Eu tinha lido isso, mas não me lembrei agora, que tem duas tentativas, né? Caso, por algum motivo, às vezes pode estar cansado e sentiu que na metade, não vou conseguir terminar, Uhum. tem duas tentativas. Ah, era isso, muito obrigado. Isso, exatamente isso. Então, leia a matéria e faça um exercício com calma. Sim, Não gostou do resultado, pode fazer mais uma vez. sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês já ouviram falar de gestão de processos? Alguém de vocês já ouviu falar um pouquinho de BPM? Ou é a primeira vez que escutam sobre isso? BPM necessariamente não, tá? Claro, processo eu tenho um pouco de experiência na área de engenharia, né? Praticamente toda engenharia é processo, né? Então, já estudei um pouquinho áreas de processo, né? Mas sempre a gente tem alguma coisa a aprender, né? Isso é o dia a dia ensina muitas coisas para a gente, né? E como falaste, desde os anos 90, 2000, tudo foi sendo, houve uma evolução, né? É uma boa disso aí. E realmente acabou no business, no BPM, né? E Uhum. eu acho que é uma evolução, né? De fato, é isso aí. Mas muito bom. Acho muito interessante sua matéria. Exatamente, Carlos. Tu falou uma coisa bem interessante que a gente fala que a engenharia, né? Eu venho da engenharia também nada mais é que trabalhar com processos, né? Nem sempre Sim, dá esse nome bonito, mas a nossa lógica de pensamento é processos, né? sim, Então, quem é da engenharia tem normalmente facilidade com essa área. sim. E esse ciclo de vida aqui vocês conheciam? Melhoria contínua, alguém já trabalhou com isso? Já ouviu falar? Praticamente o PDCA, ele é um modelo muito antigo, mas ele é útil até hoje, né? É como se fosse uma base de tudo, né? Então, ele não queira, quem realmente trabalha diretamente com o processo sabe, ninguém sai do PDCA, né? Isso seja em qualquer tipo de processo, processos principais, esse de apoio. Trabalhei muitos anos em manutenção, né? E tudo é PDCA direto, né? Não tem saída. Com certeza. E vocês vão ver ao longo da disciplina que a lógica disso tudo é o PDCA. Né? As coisas elas vão se que nem tu falou, elas vão evoluindo, traz novas ferramentas, mas a lógica principal é lá da década de 80 e 90 do PDCA. Né? Isso não mudou e não acredito que vai mudar. Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Fique à vontade, podem falar, podem escrever no chat, estou aqui acompanhando. Bom, se não temos dúvida, a aula de hoje era mais curtinha, né, para explicar bem como funciona a disciplina, para vocês tirarem as dúvidas iniciais, para poderem fazer ela com tranquilidade, tá? Nós estou à disposição, nós temos os tutores também, aqui estão a Bianca e o Eric, né, que estão para nos ajudar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, tem um fórum ali no Moodle, tá? Podem criar um tópico, podem botar o que vocês quiserem, que nós vamos dar todo o apoio possível e necessário. Então, tá. Se ninguém tem nenhuma colocação mais a fazer, a aula de hoje era essa. Bem, se quiserem começar hoje os exercícios, as aulas, pegar esse tempinho para isso. Tá? Não esqueçam de fazer em ordem, tá? Não esqueçam de fazer todos os exercícios, que vale um peso considerável da nota. Então tá, pessoal,
Bom início de disciplina, bom início de ano para todo mundo. E estamos à disposição. Espero que gostem da disciplina. E podem dar os feedbacks, se vocês acharem que está faltando algum material, que vocês queiram aprofundar mais, podem colocar lá no fórum, que aí eu vou postando coisas complementares para quem tiver mais interesse. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Boa noite, então. Boa semana, bom ano. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.